Primos e primas, esse vídeo ele é chave aqui no canal do Primo, especialmente agora que tem tanta gente entrando na Bolsa de Valores. A gente tem quase 3 milhões de investidores CPFs e isso é um movimento forte, novo e um movimento sem volta. E por isso a gente precisa clarear o mercado de ações da forma correta. Então eu não vou falar aqui sobre como você analisar da forma mais profunda uma ação. O que eu vou fazer aqui é dar toda a introdução que todas as pessoas precisam assistir e ter como base antes de você começar a investir o seu dinheiro em ações de fato. E se você já investe, você também vai se beneficiar desse vídeo, porque tem muito conteúdo, a gente preparou uma linha de raciocínio que funciona e vai agregar valor para qualquer um, ok? Então fica comigo no vídeo até o final. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes importantes. Primeiro a gente vai falar sobre o que são ações, depois sobre os tipos de mercado, o mercado primário e o secundário. A gente vai falar depois sobre a segurança de se investir em ações, como funciona, o que nos garante, o que não garante, quais são os tipos de ações que existem. A gente vai falar de dividend yield e a gente vai falar sobre alguns casos especiais. E no meio disso tudo a gente também vai falar sobre a nomenclatura das ações. Então fica comigo até o final, que esse é um vídeo âncora para você. Mas antes de começarmos, eu não podia deixar de pedir para você clicar no botão de curtir, isso é mega importante, então dá o seu joinha ali, isso ajuda o vídeo a chegar muito mais gente, especialmente porque deixa eu explicar uma coisa que não tem a ver agora com conteúdo. Tem muita gente entrando no mercado financeiro e essas pessoas pesquisam no YouTube sobre vídeos que possam ajudar elas a entender a base. E esse é um vídeo de qualidade. Se você curtir esse vídeo, essas pessoas, quando pararem no YouTube procurando esse conteúdo, vão encontrar esse vídeo que foi feito com muito carinho, com roteiro, com time, com edição, com produção. Então curte esse vídeo que vai ajudar muita gente para que essa mensagem chegue especialmente aos investidores mais iniciantes. Primeiro, a coisa mais básica de todas. O que é uma ação? Vamos lá. Todas as empresas, elas têm ações. A diferença é que tem empresas que têm ações que são negociadas no mercado, na Bolsa de Valores, e tem empresas que têm ações que não são negociadas. Geralmente é aquela empresa do cara que vende hot dog, da moça que é dona do salão de beleza. É uma empresa que não tem ações negociadas na Bolsa. Mas todas as empresas têm ações. Por que as empresas, elas têm ações negociadas em bolsa? Porque essas empresas ganham 4 coisas basicamente. Primeiro, elas ganham capital, porque elas trocam ações delas por dinheiro, então elas ganham capital. Elas ganham visibilidade, porque as ações elas estão sendo negociadas na bolsa e muita gente conhece essas empresas que nunca tinha ouvido falar antes. Elas ganham valor de mercado, então tem mais liquidez, tem mais interesse, faz com que o preço delas tenda a, se a empresa for boa, aumentar. Isso daqui é bom para a empresa, o valor dela aumenta e ela também aumenta a sua atratividade para investidores, porque ela fica mais líquida, tem mais gente que passa a conhecer a empresa, tem gente que tem dinheiro e elas precisam tomar decisões, só que elas não conseguem olhar para todas as possibilidades que tem. Então tem umas que saltam na cara delas, então aumenta a atratividade dos investidores. Olha que louco, é muito mais fácil você investir numa petrolífera, ou numa empresa de tecnologia, ou numa mineradora, ou num banco gigantesco, do que você investir numa empresa de hot dog, porque é só você ir lá e comprar uma ação. E fora que também é muito mais acessível, com pouquíssimo dinheiro. Com 30 reais, com 100 reais, você consegue investir já em ações. O que é uma ação, então? Além de tudo que eu falei. Uma ação é uma parte pequena da empresa. Então você imagina que a gente tem aqui o Primo Rico. O Primo Rico é uma empresa. Por que é uma empresa? Porque tem funcionário, porque dá lucro, porque a gente cria produtos, a gente tem serviços, a gente tem todos os nossos números, a gente tem conta em banco, a gente tem tudo isso. A gente investe o capital, a gente remunera o nosso capital. Então, isso é uma empresa. Só que o Primo, ele tem várias ações e temos acionistas aqui no Primo. Só que a menor fração possível de negociação aqui no Primo é uma única ação. Então, a ação é um pedaço pequeno de uma empresa, seja uma empresa de hot dog, seja uma mineradora, seja de uma empresa maior. Mas quando você compra uma ação, você vira sócio de uma empresa. Você começa, por exemplo, a participar da distribuição do lucro que essa empresa tem. Na Bolsa de Valores tem um mecanismo que te blinda em caso de a empresa quebrar, então você não precisa se preocupar com isso. Você vai perder o seu capital investido, mas você não vai precisar fazer algum aporte, por exemplo. Você não tem responsabilidade legal sobre se o executivo fizer alguma cagada, em sendo um acionista minoritário. Então, quando você compra uma ação, você passa a ter direitos, especialmente sobre a distribuição de lucro. E é por isso que as pessoas investem na maioria das vezes. Eu invisto numa empresa porque eu acredito que ela vai crescer, que ela vai se desenvolver, que ela vai aumentar os seus lucros e vai me distribuir o proporcional do que eu tenho. Então, se essa empresa tem 100 ações negociadas no mercado e eu tenho 10 ações e ela vai distribuir um lucro
de R$100 para os seus acionistas, eu vou receber o equivalente a R$20, porque eu tenho 20% da companhia. Então, ter uma ação é mais ou menos isso. Só que aqui a gente tem um segundo ponto importante de falar, que são os dois mercados em que a gente negocia as ações. Por quê? Porque quando eu compro e vendo uma ação, muitas pessoas perguntam como que isso daqui impacta a empresa. E muitas vezes isso não impacta a empresa. E você precisa entender então que existe o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é o seguinte: a gente tem uma empresa de hot dog. E essa empresa de hot dog, ela não tem capital negociado na bolsa, ela é uma empresa de hot dog.